Boa noite, seja muito bem-vindo a esse culto online. Nós vamos, nos próximos minutos, vamos juntos aqui adorar a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus, refletir sobre os ensinamentos da Bíblia Sagrada, vamos fazer as nossas orações, nós vamos juntos cultuar a Deus. É sempre bom lembrar, porque sempre há pessoas novas chegando aqui no canal, para acompanhar os devocionais, para acompanhar os cultos que são realizados aqui. Então é sempre importante lembrar, não é como se fosse um culto, mas é um culto online. Nós vamos cultuar a Deus. Então trate esses próximos minutos, de fato e de verdade, como um culto. Evite se distrair, Elimine o máximo de distrações que você puder, para que você venha se concentrar e assim ouvir a voz de Deus. Assim as suas orações venham chegar até Deus com sinceridade, com verdade, com concentração, com uma intenção pura que agrade a Deus. Então, nesses próximos minutos, eu gostaria de pedir toda a sua atenção, tá bom? Nós vamos começar o culto fazendo uma oração por você que teve um dia difícil, ou quem sabe você vem tendo dias difíceis. Você está vivendo uma fase difícil na sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos refletir juntos na palavra de Deus. O culto de hoje é o culto de ensino bíblico. Então nós vamos estudar a Bíblia, vamos refletir ali na palavra de Deus. Mas eu sei que quando uma pessoa está muito preocupada com algo, é difícil ela conseguir se concentrar com qualquer outra coisa. A pessoa, por exemplo, que tem um familiar internado, às vezes ela está trabalhando, mas está preocupada ali com aquele familiar. Ela está fazendo as coisas em casa, mas está preocupada com a mente lá naquele familiar. Por isso que eu quero começar o nosso culto orando para que você entregue as suas preocupações a Deus. Vou orar por você que vem tendo dias difíceis, por você que hoje recebeu uma notícia muito ruim, você que tem um familiar internado, enfim, seja o que for aquilo que está te preocupando, te afligindo, eu gostaria, inclusive, que você colocasse aqui abaixo nos comentários agora um pedido de oração. O que você quer que eu ore por você agora, no início desse culto? Qual é a preocupação que você deseja entregar nas mãos de Deus para que aí sim você consiga se concentrar na palavra dele e na adoração, na oração que faremos logo após a palavra, para adorar a Deus e para responder aquilo que Ele nos disser. Então, primeiro, já comente aqui abaixo, deixa aqui abaixo nos comentários um pedido de oração. Você está com um problema na sua família, um familiar internado, um filho nos vícios. O que está te afligindo hoje? Eu quero saber e eu quero orar por você. Você aceita a minha oração? Então coloque aqui abaixo agora nos comentários e vamos falar com Deus. Feche os seus olhos agora e vamos apresentar a Deus o nosso culto e também as nossas preocupações, as nossas aflições. Vamos orar, vamos falar com Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Agora
que você já escreveu aqui nos comentários o seu pedido de oração, agora que você já colocou aqui aquilo que vem te afligindo, te entristecendo, feche os seus olhos por um momento, concentre a sua fé, o seu pensamento e fale com Deus aí agora. Exponha diante de Deus aquilo que vem te preocupando. E saiba que a oração não é uma maneira de informar a Deus algo que Ele ainda não saiba, não. A oração é uma forma de nós colocarmos para fora aquilo que vem nos afligindo, nos entristecendo. É uma forma de dividirmos com Deus aquilo que nos preocupa e é também um ato de fé, de confiança. Só ora aquele que crê que enquanto ora está entregando os problemas a Deus e está alcançando a ajuda do Eterno. Eu vou orar por você, mas se você puder, não apenas ouça a minha oração, mas ore junto comigo, expresse para Deus os detalhes da sua dor. Eu vou orar aqui por algumas situações, mas só você sabe os detalhes da sua dor, aquilo que vem te afligindo, mexendo com você. Coloque tudo isso diante de Deus agora, porque enquanto você fala, enquanto você ora, Deus vai tratando dessas situações aí dentro de você. Ó meu Pai, e eu oro agora, meu Senhor, em favor de cada pessoa que acompanha esse culto online nesse momento. A tua palavra diz que ninguém vem ao Senhor, que ninguém vem a Jesus se o Pai não o trouxer. Então, se essa pessoa está acompanhando esse culto é porque o Senhor trouxe. E eu creio que a trouxe não apenas para ouvir uma palavra, não apenas para ampliar o conhecimento da Bíblia Sagrada, mas sim para ter uma experiência com o Senhor e para alcançar também, meu Deus, a resposta que ela precisa, para alcançar o teu poder. Então eu oro agora, porque eu sei que há pessoas que hoje tiveram um dia muito difícil. No trabalho ela vem sendo perseguida, no trabalho ela vem sendo maltratada, quem sabe até explorada, e há pessoas que se juntam ali para caluniarem ela, para perseguirem ela. Há pessoas que tiveram um dia difícil porque hoje descobriram uma enfermidade muito grave, e isso preocupa, isso entristece, isso mexe com a gente, meu Deus. Mas eu peço ao Senhor agora que venha cuidar dessas situações que nos preocupam. E quando falamos de algo que muito nos preocupa, estamos falando de algo que foge do nosso alcance, do nosso controle. Aquilo que está ao nosso alcance nos preocupa por pouco tempo, porque nós logo resolvemos. Mas o que faz a gente perder noite de sono, o que faz uma pessoa perder apetite, é aquilo que foge do controle dela, é aquilo que foge do alcance dela. Meu Deus, mas não há nada que fuja do alcance do Senhor, não há nada que está fora do alcance da tua mão, e por isso eu peço agora, Senhor, que o Senhor toque nessa situação que tanto incomoda, que tanto entristece, aborrece, aflige essa pessoa que agora nos acompanha, que agora celebra esse culto junto conosco. Visita agora o familiar que está internado lá no hospital e que essa pessoa está ali trabalhando, mas preocupada com esse familiar e não vê a hora de poder visitá-lo, de receber notícias, de saber como está. Meu Pai, eu peço que o Senhor visite nesse momento o filho que está nos vícios, que essa mãe criou com tanto carinho, com tanto empenho, com tanta dedicação, mas hoje o filho pouco se importa com as palavras, com os conselhos dessa mãe, desse pai. Ele está mais preocupado com aquilo que os amigos pensam dele, com aquilo que as más amizades têm a dizer, e isso parte o coração dessa mãe. Parece que o filho não reconhece o esforço que esse pai fez. Quantas vezes que essa pessoa deixou de fazer para si, para dar para o filho, e hoje o filho pouco se importa. Meu Deus, agora eu peço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem poder para isso. Faça aquilo que os conselhos de pai, de mãe não estão sendo suficientes. Transforma o interior desse filho. Eu oro por aqueles que estão com casamento por um fio, com um divórcio, uma audiência já marcada. Elas já se marcaram ali, agendaram de procurar um advogado. O marido já anunciou para ela, ou a esposa já anunciou, mas não é isso que ele deseja, que ela deseja, Senhor. Então que agora o Senhor restaure esse casamento.
O Senhor tem poder para isso, meu Pai. Então, se é a tua vontade, nós te pedimos, por amor do teu nome, para a tua glória, restaure esse casamento, salve esse filho, liberte, transforme o filho que está no caminho errado, cure o familiar que está doente, internado, lutando para sobreviver, num leito de UTI. Meu Deus, visita agora aquele familiar que está desenganado pelos médicos, que a medicina já não sabe mais o que fazer, que está em tratamentos paliativos. Até isso o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, meu Deus. Então, se a tua vontade, opere esse milagre, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro ao Senhor com toda a minha fé, meu Deus, porque eu sei que os problemas que o teu povo enfrenta não são brincadeira, são coisa séria. Os problemas, as dores, o sofrimento dessa pessoa é coisa séria. Então eu oro com toda a minha fé. Eu não tenho o poder, a autoridade de afirmar para essa pessoa, de prometer para ela que o milagre vai acontecer. Quem sou eu para isso? Eu sou apenas um pecador, mas eu sou teu servo, Senhor. E com toda a minha fé eu peço em favor de cada pedido de oração que é deixado aqui nos comentários, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha operar milagres, que o Senhor venha agir com teu poder. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço, meu Pai. Que o Senhor opere esse milagre para a honra e glória do teu santo nome. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Aquilo que nos preocupa, nós entregamos a ti. Aquilo que nós não podemos cuidar, nós confiamos ao Senhor, meu Pai. E cremos que o Senhor cuida por nós. E que agora, já nessa oração, milagres aconteçam. Se o que incomodava essa pessoa eram as dores, então que agora ela perceba que as dores desapareceram, que os movimentos que antes eram limitados, agora já voltaram ao normal. E se é algo que ela não pode testificar agora, presenciar, testemunhar de imediato, ela precisa de um exame, ou fazer uma ligação, ou esperar o tempo para ver se o comportamento do filho mudou, aquilo que a resposta não pode ser vista de imediato, mas então que o Senhor agora, de imediato, dê paz a essa pessoa, certeza de que o Senhor está cuidando dessa situação, que o Senhor traga confiança, paz. Respire fundo aí agora e receba essa paz, receba esse alívio. Seja livre de todo o peso de preocupação, de aflição, de tristeza, para que você possa se concentrar e cultuar a Deus nesses próximos minutos. Nós consagramos esse culto ao Senhor. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade da nossa intenção, do nosso desejo de ouvir a Tua palavra, de aprender mais do Senhor, que o Senhor se agrade, meu Deus, do nosso culto que será entregue a Ti nesse momento, em nome de Jesus. E se assim você crê, respire fundo aí mais uma vez e diga amém, e diga graças a Deus. Amém. Opa, a gente se concentra aqui na oração que até se pede, mas eu creio que o poder de Deus chegou até você. Prova de que não é um vídeo que você está assistindo, mas é um culto que você está participando. O poder de Deus chegou até você agora, e se você pode respirar aí agora e receber esse alívio no seu interior, no mais íntimo do teu ser. Deus está contigo, está cuidando daquilo que tanto te preocupa. Agora sim, agora que você entregou as suas preocupações a Deus, nós vamos refletir na palavra de Deus, vamos aprender mais sobre a Bíblia Sagrada e você vai se aproximar ainda mais de Deus. Quarta-feira é o culto de quinta-feira, melhor dizendo, né? Quarta é o culto presencial aqui na igreja, mas quinta-feira o culto online de ensino bíblico. Inclusive, veja só, nós estamos estudando às quintas-feiras e às quartas aqui na igreja a carta de Efésios. Você sabia que Paulo escreveu a carta de Efésios quando ele estava preso? Pois é, ele ficou preso durante 3 anos. E ao longo desses 3 anos, ele escreveu 4 cartas. Em uma das prisões, né? Paulo passou por tantas dificuldades e lutas. Em uma das prisões, ele ficou 3 anos e escreveu 4 cartas. Uma delas foi Efésios. Também escreveu Filipenses,
Colossenses e Filemon, nessa mesma prisão, né? Nessa mesma sentença, ele escreveu essas 4 cartas. Veja que Paulo, no momento em que ele estava preso, provavelmente ele não entendia aquilo ali. Você gostaria de ficar preso? Ninguém gostaria, né? Não foi uma coisa agradável. Ele com certeza gostaria de estar visitando as igrejas, de estar pregando, levando a palavra de Deus a mais pessoas, levando mais pessoas até Jesus. Provavelmente era esse o desejo de Paulo enquanto ele estava ali, enquanto ele estava ali preso. Mas veja que o que aconteceu ali naquela prisão contribuiu não apenas para as pessoas que viviam no tempo de Paulo e que ele poderia alcançar se ele estivesse solto. As cartas que Paulo escreveu na prisão contribuíram para milhões e milhões de pessoas ao longo dos anos. Veja que no final das contas, aquela luta que ele estava passando e talvez não entendendo no momento, contribuiu para o bem do reino de Deus. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós passamos por lutas que a gente não entende. Esse pedido que você deixou aqui nos comentários, talvez você não entende o porquê que você está passando por isso. Você não consegue ver a razão de tudo isso. Você não entende agora. Mas dali a pouco esse problema vai passar, você vai superar, vai olhar para trás e vai ver como de alguma forma, de alguma maneira, contribuiu para o seu bem. Contribuiu para o bem daqueles que estavam à sua volta. Confie em Deus. Nada foge do alcance, do controle, do domínio do nosso Deus. Tá certo? Agora então vamos refletir sobre os ensinamentos de Efésios capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, nós vamos tocar aqui uma canção para você ir já se preparando o seu espírito. Cante junto com a gente, a letra vai aparecendo aqui, vai cantando junto com a gente, vai adorando já a Deus, preparando o seu espírito para ouvir a palavra de Deus e aproveite esse momento para compartilhar, porque hoje nós vamos falar sobre a salvação e vamos falar sobre graça, que muitas pessoas não conseguem entender o que é a graça. Pois bem, hoje você vai entender, vai ouvir mais a esse respeito. Nós vamos continuar aquilo que o pastor Guilherme falava na última quinta-feira. Vamos dar continuidade aqui. Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia aí para acompanhar junto com a gente e já compartilhe. Primeiro dá o like, né? Você já apertou no joinha? Aqui embaixo tem um botão assim de joinha, que quando você aperta, o próprio YouTube entende que o conteúdo é bom e vai distribuir para mais pessoas e assim nós alcançamos mais gente com a palavra de Deus. Deixa o seu like, não custa nada. Quando você está ouvindo aqui, aperta aí no joinha, deixou o seu like? Agora do lado tem uma setinha de compartilhar. Aperta nessa setinha, vai subir uma aba, coloca no WhatsApp. Normalmente a gente conversa mais com as pessoas pelo WhatsApp, né? Quando você apertar no WhatsApp, já vai aparecer ali algumas pessoas que são aquelas que você mais tem contato. Manda para essas pessoas. Manda no grupo da família, dos colegas, amigos, trabalho, mas mande para as pessoas com quem você mais conversa. Compartilhe esse culto com ela, porque essa palavra eu tenho certeza que vai ajudá-la, essa oração que nós fizemos agora no início, tá bom? Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia, vai cantando aí junto com a gente, preparando seu espírito. Vamos lá então, Efésios capítulo 2, pastor Guilherme na última quinta-feira começou a falar sobre Efésios 2, inclusive eu quero até ler os últimos versículos que ele leu, só para a gente recapitular aqui e dar sequência ao raciocínio aqui que eu quero trazer para vocês e a reflexão nos ensinos da palavra de Deus. Versículo 4 diz assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça
vocês são salvos. Veja que Jesus nos amou, não depois que a gente já tinha mudado ou melhorado, né? E aí você começa a entender como nós somos salvos realmente pela graça e não por obras. Você vai entender perfeitamente aqui hoje. Que no processo da salvação, onde entra a graça, onde entra a fé, onde entram as obras, você vai entender perfeitamente aqui hoje. Então acompanhe, compartilhe, porque esse tema é importante, né? Mas veja como nós realmente somos salvos pela graça. Porque, veja só, se você olhar, você que já tem um tempo, que conhece a palavra de Deus, se você olhar para quando você conheceu a palavra de Deus e comparar com hoje, é muito provável que você evoluiu muito, né? Você se tornou uma pessoa melhor do que era antes, né? Quando nós conhecemos a Deus, a gente, por exemplo, muitos tinham o hábito de mentir, hoje você não mente mais. Você tinha vícios, hoje você já não tem mais vícios. Então veja como você se tornou uma pessoa muito melhor do que você era, né? E nós estamos ainda em aperfeiçoamento, vamos falar disso também hoje, né? Mas veja como você já é muito melhor do que um dia foi, como você tem evoluído com o passar do tempo, como Deus tem trabalhado em cada um de nós. Mas Deus não começou a nos amar depois que a gente largou o vício, depois que a gente parou de mentir. Deus não começou a nos amar depois que a gente largou o adultério, a prostituição, o pecado. Deus começou a nos amar, como a gente leu aí, quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Quando a gente ainda vivia afundado no pecado. Foi ali que Jesus nos amou. Daí você já consegue perceber que a salvação realmente não se dá pelas nossas obras. Não foi porque você parou de fumar que você vai ser salvo. Não. Não foi porque você largou o vício que você vai ser salvo. Não é porque você largou o pecado que agora sim você vai ser salvo. O processo não é bem por aí. E como eu disse, você vai entender perfeitamente. Mas a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui já. Jesus nos amou e nos alcançou quando a gente ainda estava afundado no pecado. Então não foi a nossa mudança que fez com que Jesus nos amasse. Não foi a nossa transformação que fez com que a gente alcançasse a salvação. Não. Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos chamou, Ele nos salvou quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Fomos salvos pela graça. E aí você vai entender melhor isso. Vamos seguir a leitura aí, ó, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos lá então e vamos entender o que é a graça e no processo da salvação, digamos assim, aonde entra a graça, onde entra a fé, onde entra as boas obras. O meio pelo qual nós somos salvos é pela graça de Deus. Não é por méritos, como a gente acabou de ler. A salvação acontece pela graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer que vá aumentar o amor de Deus por mim. Não há nada que eu possa fazer que agora eu vou dizer, agora sim eu sou digno de ser salvo. Nada que eu possa fazer vai me tornar salvo. Não. Não há nada que eu possa fazer para conquistar a salvação. A salvação acontece pela graça. Todas as minhas obras de justiça, diz a Bíblia, que não passam de trapo de imundícia. O que eu mereço, o que o ser humano, o que você, o que nós merecemos é condenação. Essa é a verdade. Nós somos pecadores, falhos
e a única coisa que a gente merece seria condenação. Mas Jesus, por seu amor tão grande e inexplicável, de graça, ele nos salvou. Nós somos salvos pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus, pela misericórdia. Diz a Bíblia, como a gente leu, que ele é rico em misericórdia. A misericórdia é você não receber aquilo que você merecia receber. Então nós, pelos nossos pecados, merecíamos a condenação ao inferno. Essa é a verdade. Mas a misericórdia de Deus faz com que a gente não receba aquilo que a gente merece. A graça de Deus é o contrário, é a gente receber, está ligada, né? Mas o final dela, né? É o contrário, é a gente receber aquilo que a gente não merece. Então, a gente merecia condenação, mas pela misericórdia de Jesus, a gente não recebe condenação. Nós não merecíamos salvação, mas pela graça de Jesus, nós recebemos salvação. Não é por obras, porque senão eu me orgulharia disso. Se fosse por obras, eu poderia me orgulhar e dizer, tá vendo, eu mereci, eu fiz por onde, eu conquistei. Não, ninguém merece. É pela graça de Jesus, justamente para que ninguém se glorie a não ser Ele, como a gente leu aqui. Para que no fim dos tempos, Ele venha se gloriar da sua bondade inexplicável. Então a salvação acontece apenas pela graça. Aonde entra a fé no processo da salvação? Vamos chamar assim. A fé é apenas um instrumento com que eu recebo. É como se eu estendesse a minha mão, a fé é eu estendendo a minha mão para eu receber gratuitamente esse presente de Deus. Você sabe que a gente tem um pensamento, né, de que aquilo que é muito barato não presta, né? O dinheiro que vem fácil, por exemplo, quando a gente fala de finanças, o dinheiro que vem fácil, a gente suspeita. Uma proposta de você ganhar dinheiro fácil, você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito dinheiro. Você sabe que tem algum golpe aí. Então a gente já se arma. Tem até os ditados que surgem, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Já ouviu esse ditado? Pois é. Então a gente tende a se armar com aquilo que parece muito fácil, com aquilo que parece vir de graça. A gente tende a pensar que aquilo que é barato não tem valor, e se tratando de coisas financeiras, de objetos, de coisas terrenas, isso é uma verdade. Mas a lógica do céu não é por aí. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de acreditar que algo tão precioso, porque não existe nada mais precioso do que a salvação, não é verdade? Passar a eternidade com Deus. Então as pessoas têm dificuldade de acreditar que elas não precisam fazer nada para serem salvas. Elas têm dificuldade de acreditar que a salvação vem pela graça. Não é possível. Um tesouro tão precioso e eu vou receber de graça? Mas é exatamente isso. E é aí que entra a fé. É você ter fé de acreditar, de crer que aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente para que você seja salvo. É aí que entra a fé. Então eu não sou salvo pela minha fé, eu sou salvo pela graça, mediante a minha fé. Consegue entender? A fé entra em eu acreditar que aquilo que Jesus fez na cruz, o sacrifício dele, o sangue dele derramado, é suficiente para me salvar. É aí que entra a fé. Nós estamos acostumados à meritocracia. A gente está acostumado a receber aquilo que a gente merece, né? A gente está acostumado a ter que lutar para conquistar alguma coisa. E eu repito aqui, se tratando de coisas terrenas, isso é uma realidade. Você precisa lutar e com seu esforço você vai conquistar. Mas com a salvação, todo o nosso esforço é inútil. Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Nós somos pecadores, estamos condenados. Estávamos condenados. Mas Jesus morreu na cruz por nós. Ele foi o Cordeiro perfeito. Entenda que nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. O amor de Deus é incondicional. Ele vai além do amor de mãe e de pai. Porque, por exemplo, quando você que é mãe, você que é pai, você tem um amor muito grande pelo filho, né? Nós vemos quando o filho é preso, por exemplo, quando uma pessoa é presa, quem vai visitá-lo? São os amigos? Não. Geralmente é a mãe. O pai, às vezes, é até mais difícil, né?
Geralmente é mais a mãe que a gente vê. Olha só o amor de uma mãe por um filho. Ela não concorda com aquilo que ele fez, mas ele não deixa de ser filho. Ela continua o amando, não é? O amor de pai, o amor de mãe é algo muito profundo, é algo muito forte, muito intenso. Por mais que o seu filho erre e você não concorde com aquilo que ele faz, você continua amando ele continua sendo seu filho. Só que o amor de Deus é muito maior, vai muito além. O amor de Jesus é muito mais profundo. Ele até diz, né, que é difícil de uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Mas ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ele jamais vai se esquecer de nós. Olha só, o amor de Deus é muito maior, é muito mais profundo, até mesmo do que o amor de pai e de mãe, que é um amor também inexplicável. Mas o amor de Jesus é incompreensível. Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, enquanto nós valíamos menos do que nós valemos hoje. Porque hoje a gente continua sendo pecador, mas você que está nos acompanhando aqui e já foi alcançado pela salvação, e aí a gente vai entrar nas obras agora, você não vive mais no pecado. Você erra, você peca, você é pecador, eu sou pecador, nós cometemos erros e falhas, mas nós não vivemos no pecado, não é? Mas ainda assim, vira e mexe, a gente acaba errando. Mas Jesus nos amou quando a gente vivia no pecado, quando a gente estava afundado no mar de pecado e de coisas erradas. Ali ele nos amou. O amor dele é incondicional e não há nada que a gente faça para aumentar ou diminuir o amor de Deus. O amor dele é simplesmente incondicional. E ele nos salva pela graça dele. Nós recebemos essa salvação através da fé. Fé apenas de você acreditar que aquilo que Jesus fez na cruz é suficiente. E aí sim, aonde entram as obras? As obras são consequência da salvação. O que muita gente não entende, e o que infelizmente muitas pessoas pregam até o contrário, é que você precisa praticar boas obras para você ser salvo. Desculpa, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Vamos ler de novo aí, ó. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E repare que esse isto que ele está falando agora, essa expressão, esse isto, se refere sempre à última coisa que foi citada. Então ele citou a graça e citou a fé. Esse isto não está se referindo nem à graça, está se referindo à fé, a última coisa citada. Quer dizer, até a fé que nós temos não vem de nós, mas é dom de Deus. Aí ele diz no versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não é por obras. Então não é eu parar de mentir para ser salvo. Não é eu largar o pecado para ser salvo. Não é assim. A salvação, o amor de Jesus nos alcança enquanto a gente ainda estava ali no pecado. Mas eu largar o pecado é uma consequência. E é uma evidência da minha salvação. Só que, como eu disse, muitas pessoas vão pelo caminho contrário e acabam criando um evangelho de medo, de pavor, de pressão. Colocam peso sobre as pessoas e as pessoas ficam ali lutando para alcançar a perfeição que nunca vão alcançar, mas as pessoas ficam lutando para alcançar a perfeição e lutando contra a própria natureza sem ter matado aquele velho homem, porque ela quer conquistar a salvação. Quem não quer ir para o céu? Então aqueles que pregam isso, que pregam contra a graça, então eles estimulam isso na pessoa. Então a pessoa ainda tem aquele velho homem vivo dentro dela, mas ela fica ali lutando e abafando aquele velho homem sem ter nascido de novo, porque ela quer conquistar a salvação dela. Então eu preciso parar de mentir, de roubar, eu preciso largar o pecado para ser salvo, então eu vou largar. E ela se esforça, ela abafa aquele velho homem, mas ela não nasceu de novo. E aí chega uma hora que aquele velho homem que ela estava abafando vem para fora novamente. Ela cai no mesmo pecado e ela se decepciona consigo mesma. E é aí que muitas pessoas até abandonam a fé, porque elas estavam ali e conseguiram esconder, maquiar aquela natureza que não foi morta por um bom tempo, mas inevitavelmente vai chegar uma hora que aquela natureza grita novamente, a pessoa se decepciona com ela mesma, porque ela estava indo na contramão, ela estava indo no sentido contrário, ela estava tentando fazer algo para conquistar a salvação. E aí ela peca, poxa,
agora eu não vou mais conquistar a salvação. Consegue entender a importância de você compreender como que funciona? As boas obras, elas vêm depois da salvação. A graça de Jesus me alcançou, te alcançou. Nós acreditamos, nós tivemos fé para receber esse presente, esse dom gratuito. Meu Deus, mas um tesouro tão precioso de graça, eu não preciso fazer nada. É isso mesmo, você consegue acreditar? É difícil de acreditar, mas você consegue crer, é preciso ter fé para acreditar. Você tem fé para acreditar? Então você recebeu a salvação. E como consequência, as boas obras vão passar a surgir, porque aí a gente começa a pensar, poxa, Jesus fez tanto por mim, Jesus me amou de graça, eu não merecia, não mereço, e Ele me amou, olha tudo que Ele fez. E naturalmente as boas obras começam a aparecer, não é uma coisa que você vai ser pressionado a fazer, obrigado, constrangido, ou que você vai fazer por interesse, você vai fazer por gratidão, por aquilo que você já recebeu. As boas obras, então, são evidência da salvação, mas não são um meio para alcançar a salvação. E aí, quando a pessoa realmente entende, isso que eu estou lhe explicando aqui, o que é a graça, é tão simples, está aqui, está na palavra de Deus, está aqui e sempre esteve. É tão simples, mas as pessoas têm dificuldade de entender e de acreditar que é assim tão simples. Quando a pessoa realmente compreende o que é a graça e ela foi alcançada pela graça de Jesus, ela não vai viver no pecado. Porque a graça de Jesus gera boas obras. Não é o contrário. Não é boas obras para salvação. Mas quando eu sou salvo, vai gerar boas obras. Aí já combate também aquelas pessoas que vivem numa hipergraça, numa falsa graça, né? Que a pessoa diz assim, não, eu estou aqui no pecado mesmo e eu faço consciente, eu quero continuar pecando, mas eu sou salvo pela graça. Não. Essa pessoa, desculpa, ela não sabe o que ela está falando. Ela está falando de coisas que ela não sabe. Ela ainda não foi alcançada pela graça de Jesus. Porque quando nós somos, a consequência, a evidência disso são as boas obras. E aí sim, entra o que nós falávamos, né? Que se você olhar para trás e se comparar quem você era com quem você é hoje, você vem se aperfeiçoando. E aí, nos próximos versículos do capítulo 2, ele vai falar sobre os judeus e os gentios, que era uma briga que tinha, né, de uma cultura religiosa. Mas lá no finalzinho, ele diz assim, ó, vamos ler juntos aqui, pode ser a partir do versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que maravilha! Lá no Antigo Testamento, lá no passado, Deus habitou ali no tabernáculo no meio do povo. No comecinho do Novo Testamento, Deus se materializou, Jesus Cristo andou aqui entre as pessoas. Mas agora, nós somos a casa de Deus, é o que ele está falando aqui. E nós estamos sendo edificados. Nós estamos sendo aperfeiçoados, construídos, preparados. Nós somos uma obra em construção. Nós nunca alcançaremos a perfeição, mas enquanto vivermos aqui nessa terra com Deus, estaremos sendo aperfeiçoados. Deus está trabalhando em nós. Quando a graça nos alcança e somos salvos, então Deus passa a trabalhar em nós e vai nos aperfeiçoando. Então o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, enxergando nossos erros, ajustando, melhorando, Deus vai nos moldando e assim construindo em nós o edifício de habitação dele. E agora nós vamos orar. E vamos, nessa oração, vamos adorar a Deus. Vamos agradecê-lo, louvá-lo por essa graça que nos alcançou sem a gente merecer. O nosso amor muitas vezes é condicional. A gente ama aqueles que fazem bem a nós. Jesus nos amou enquanto nós ainda fazíamos mal a Ele. Enquanto nós ainda o feríamos. Que amor é esse? Vamos adorar a Deus juntos. Feche os seus olhos agora. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade. Nós vamos orar juntos. Vamos adorar a Deus. Vamos louvá-lo nesse momento. E um culto, eu costumo dizer que um culto
é um diálogo. Deus falou com você. E embora as palavras que saíram da minha boca, todos os que estão assistindo ouviram as mesmas palavras, mas a mensagem que Deus entregou a cada um foi individual. E quem sabe Deus falou além das minhas palavras. Porque enquanto eu falava aqui, pregava a palavra de Deus, Deus foi trazendo pensamentos, foi falando na sua mente. Deus falou além das palavras que saíram da minha boca. E como eu dizia, o culto é um diálogo. Deus falou e agora você vai responder. Como deve ser a minha oração? Deve ser a resposta daquilo que Deus falou com você. O que Deus lhe falou? O que Ele lhe tocou? O que Ele está lhe mostrando? O que Ele quis dizer a você? Talvez você vinha tentando conquistar a salvação e você entendeu hoje que não dá. É inútil tentar conquistar. É frustração você tentar conquistar a salvação. Não dá. Então agora, se renda diante dele, tenha fé para aceitar de graça a salvação que ele tem para lhe oferecer. Quem sabe o que Deus falou com você hoje é que você pensava que estava salvo, acreditava na graça, mas estava vivendo no pecado e sem obras. Então é uma evidência, a vida no pecado é uma evidência de que a salvação ainda não chegou até você, mas você pode recebê-la nessa noite. Basta você acreditar, aceitar e deixar Deus trabalhar em você. Diante daquilo que você ouviu, diante do que Deus falou com você, ore e converse com Deus aí agora. Nós vamos cantar. E se você quiser orar através dessa canção, fique à vontade. Ou se você quiser fazer a sua oração com as suas palavras, enquanto você vai ouvindo essa canção, as palavras dessa canção, fique à vontade, mas fale com Deus aí agora. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao seu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o teu amor. Eu nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Ah, meu Deus, nós te amamos, e como não te amar, sendo que o Senhor nos amou primeiro. Nós te amamos, meu Deus, não é porque o Senhor nos deu uma casa, um carro, porque o Senhor atendeu uma oração nossa. Não, meu Deus, é claro que somos gratos por tudo isso, mas nós te amamos, Senhor, porque o teu amor é constrangedor. O Senhor nos amou quando a gente não tinha nada para oferecer, quando estávamos mergulhados, afundados no pecado, sujos, podres. O Senhor nos amou de uma forma incondicional. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor é paciente conosco. Quantas vezes nós erramos e falhamos no mesmo erro, meu Pai, mas o Senhor tem sido paciente,
misericordioso. Merecíamos condenação, mas pela tua misericórdia não recebemos condenação. Nós não merecíamos salvação, mas pela tua graça o Senhor nos alcançou com a tua salvação. Aleluia! Como não te amar, Senhor? Nós te amamos, te adoramos e queremos nesses minutos de oração dedicar ao Senhor toda a honra, glória, louvor, toda a adoração que o Senhor merece. Nós somos gratos pelo teu amor incompreensível, somos gratos pelo teu amor incondicional, um amor tão grande que a gente não merece, mas ainda assim o Senhor nos ama. Tão grande amor com o qual o Senhor nos amou. Nós somos gratos a Ti, Senhor, e dedicamos ao Senhor agora o nosso louvor, a nossa adoração, e queremos que o nosso louvor não seja apenas com a nossa boca, com os nossos lábios, com as palavras, queremos que seja com a nossa vida. Por isso faz a Tua obra em nós, como a gente leu ali no final, edifica em nós a Tua casa, construa em nós a Tua morada, meu Deus, que o Teu Espírito faça morada em nós, Senhor, e que assim o Senhor nos molde, nos aperfeiçoe a cada dia. Queremos ser melhores não por nós mesmos, mas para a Tua glória, para que as pessoas vejam o Senhor em nós, que a gente diminua e que o Senhor cresça, que todos os dias tenhamos a consciência de que não somos salvos por nosso mérito, pelas nossas obras, por aquilo que fazemos, mas somos salvos pelo Teu amor. A gente não merece, mas o Senhor nos salvou. Então que assim a gente diminua e que o Senhor cresça, que a gente desapareça e que o Senhor seja visto em nós. Molda, Senhor, o nosso ser. Nos ajude a ser melhor para Ti, para as pessoas que estão à nossa volta. Trabalha em nós e edifica em nós a Tua obra, em nome do Senhor Jesus. Nós dedicamos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração que o Senhor é digno, que o Senhor merece. Meu Deus, que o Senhor nos dê também a consciência de que somos a Tua casa, somos a Tua morada. E já que o Senhor mora aqui dentro de mim, que eu tenha essa consciência de cuidar com aquilo que eu coloco diante dos meus olhos, dos meus ouvidos, porque o Senhor está morando aqui dentro. Com os lugares onde eu vou frequentar, porque o Senhor está morando aqui dentro de mim. Que o Senhor coloque essa consciência em cada um de nós e que isso nos ajude a cada dia a sermos moldados pelo Senhor, edificados pelo Senhor. Que as boas obras que o Senhor já tinha preparado muito antes para que a gente executasse, que a gente consiga, meu Deus, executá-las para a Tua honra e para a Tua glória. Não é para a gente merecer a salvação, não é para a gente se sentir melhor do que alguém. Eu não minto, eu não roubo. Não é para a gente se sentir melhor do que os outros, julgar as pessoas que cometem coisas que nós, pela Tua misericórdia, deixamos de cometer. Não é para isso. Não é para isso. Mas é para que o Senhor seja glorificado. É tudo para a Tua honra, é tudo para a Tua glória, nada para o nosso mérito, nada para que a gente se ache melhor do que alguém, nada para que a gente se sinta digno de algo, não, é tudo para a Tua honra, para a Tua glória. Aleluia! Receba aí agora de graça essa salvação, seja alcançado pelo amor de Deus aí agora. Aleluia! E você pode cantar adorando a Ele, louvando a Ele. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou.
Meu Deus, nós te agradecemos, nós somos gratos ao Senhor pelo teu amor, pela tua misericórdia, tua graça. Somos gratos por essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que fala ao nosso coração, que nos ajuda. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua paciência, pelo teu amor tão inexplicável. Nós agradecemos a ti, Senhor, e entregamos a nossa vida ao Senhor como forma de gratidão. Molda a nossa vida, edifica a tua casa, a tua morada em nós a cada dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e entregamos tudo em tuas mãos. Diga amém e diga graças a Deus. Amém. Que maravilha é poder adorar a Deus, é poder louvar a Ele, não é? Que maravilha. E olha, nós já vamos encerrar aqui o nosso culto. Continua aqui com a gente, tá? Já estamos para encerrar, são os minutos finais. Mas compartilha essa palavra com alguém. Vamos lá, se você não deixou o like ainda, deixa o like. Comenta aqui, o que Deus falou com você nessa noite? Essa palavra te ajudou? Fez você compreender algo? Então comente aqui, mas compartilhe com alguém. Gente, isso é algo tão precioso, tão importante. Tem tanta gente que não entende, que fala tanta abobrinha sobre a graça, não compreende o que é a graça. Tem gente, como é que pode? Tem gente que fala contra a graça de Deus. Olha, que Deus tenha misericórdia, né? Mas você viu como é tão simples e sempre esteve ali. Tão simples, tão fácil de entender, está na palavra de Deus. Esses anos todos. Mas é algo que tanta gente precisa ouvir, precisa conhecer, entender o que é a graça, onde entra a fé na salvação, onde entram as obras na salvação. Então compartilhe com alguém. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Tem os devocionais todos os dias às 6 horas da manhã com o pastor Guilherme, oração do meio-dia com o pastor Felipe, tem a oração das 18 também com o pastor Guilherme e tem os cultos online, domingo 18 horas, culto de celebração, culto de esperança terça-feira às 8 horas da noite e esse culto de ensino bíblico quinta-feira às 8 horas da noite. E tem os cultos presenciais, você que é aqui de Guarulhos, de São Paulo e quer vir conhecer a nossa igreja, o nosso espaço, fica na Avenida Salgado Filho, número 517. Os cultos aqui são quarta-feira e sexta-feira, às 7h30 da noite. Quarta, culto de ensino bíblico aqui na igreja. Sexta, culto de intercessão, 7h30 da noite, embora nessa sexta, né, amanhã, feriado, vai ser às 9 horas da manhã, mas costuma ser 7h30. E tem um culto de celebração aqui aos domingos, 7 horas da manhã eu estou, às 9 horas o pastor Guilherme, às 18 horas o pastor Felipe, presencialmente aqui na nossa igreja, Amor que Transforma. Venha conhecer as salas dos cursos, algumas que já estão prontas, outras que nós estamos adaptando. Venha conhecer aqui o nosso espaço quando você tiver a oportunidade, tá bom? Inclusive, falando sobre os cursos, nós realizamos aqui na nossa igreja, já está em andamento, o curso de inglês infantil e para adultos, temos as aulas de jiu-jitsu e temos também o curso de elétrica. Esses cursos estão abertos, né, para os membros da igreja, as pessoas da comunidade que querem participar, mas a intenção principal é para as crianças dos abrigos que nós acompanhamos. E esses cursos já estão em andamento. Tudo isso, né, os professores são voluntários, pessoas que se voluntariaram para dar aula. Mas as salas que nós precisamos adaptar, os recursos, tudo isso nós preparamos com recursos dos dízimos e das ofertas. E sabe, eu digo isso com tanta alegria, e eu acredito que você, que já faz parte da nossa igreja, mesmo você que nunca veio aqui pessoalmente, mas você faz parte da igreja online, né? A igreja Amor que Transforma não é esse prédio que nós estamos aqui. A igreja Amor que Transforma sou eu, é você que está participando desse culto, é você que apresenta os seus dízimos aqui, e eu tenho certeza que com a mesma alegria que eu falo sobre isso, você tem de dizimar, de ofertar. Porque, gente, para mim, é um motivo de alegria saber que os recursos dos meus dízimos, que eu apresento aqui também nessa obra missionária, para mim é motivo de alegria. Saber que os recursos dos meus dízimos, das minhas ofertas, são usadas para os mais vulneráveis, para as crianças dos abrigos. A gente levou as crianças no Hope Hari, não sei se você viu o vídeo, está no nosso Instagram, né? O pastor Guilherme postou em colaboração comigo, o pastor Felipe. A gente levou as crianças do Hope Hari, as crianças do abrigo, é a idade, estou confundindo tudo aqui. Nós levamos as crianças do abrigo no Hope Hari. Você tinha que ver a alegria delas. Os ingressos foram uma doação, né? E a gente viu aqui carros e tudo mais, mas você tinha que ver a alegria delas. Sabe,
No caminho elas já estavam todas empolgadas. No caminho teve um que viu uma vaca no caminho e já ficou, olha, tinha uma vaca, nunca tinha visto, assim, né, de perto. Chegou lá, tinha, com tantos brinquedos, tinha uma fonte de água. Ali na fonte de água eles já fizeram a maior festa. Porque para essas crianças dos abrigos, coitadas que não tem nada, qualquer coisa para elas já é motivo de festa, de alegria. E a gente se alegra quando a gente vai lá e a gente sempre leva com os recursos de dízimos e ofertas, leva ali um cachorro quente para elas comerem, elas já ficam felizes, leva ali uma roupa que elas estão precisando, os armários que a gente comprou, né, para levar a uma das casas que estavam precisando, enfim, tudo que a gente leva é uma festa, é uma alegria. E a gente se alegra em ver a alegria deles. E eu me alegro de saber que os meus dízimos, as minhas ofertas estão sendo usados para isso, para manter a nossa igreja. Tem cursos para manter a igreja online também, a igreja física, mas também e principalmente para ajudar os mais vulneráveis. Então agora eu vou lhe dar a oportunidade de apresentar os seus dízimos, as suas ofertas. Vai tocar aqui uma música, vai ficar aqui por um minutinho, né? Vai ficar aqui as contas da igreja, você pode fazer aí o seu Pix, enfim. Agora os meios pelos quais você pode dizimar, ofertar, apresentar doações para esse trabalho tão belo que nós realizamos e que você faz parte, vão estar aqui e você pode ficar à vontade. Eu volto já realizando a última oração. Vamos lá, fique à vontade. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Agora sim, vamos realizar a nossa última oração. Deus abençoe você que tem sido fiel nessa obra, que tem acreditado nesse propósito, nesse trabalho, nessa obra missionária. Nós não prometemos que você vai enriquecer ou coisa do tipo, mas prometemos orar por você. Eu que eu vou fazer nessa última oração, vou orar por todos os dizimistas e vamos juntos entregar esse culto ao Senhor. Feche os seus olhos então, meu Deus, eu peço a Ti em favor de todos os dizimistas, ofertantes dessa obra, que acreditam nesse trabalho, que veem sinceridade em nós e naquilo que nós realizamos, percebem a seriedade do nosso trabalho. Meu Deus, que o Senhor supra as necessidades. A gente não ora por ostentação, vaidade, porque eu não acredito que o Senhor queira isso. Ninguém precisa disso. Para quê? Ter 100 casas, 20 carros? Não preciso disso, mas que o Senhor, meu Deus, dê o pão de cada dia. Que essa pessoa que é fiel a Ti tenha o pão de cada dia, que nada falte a ela, que ela tenha condição, se ela quer viajar com a família, que ela tenha condição de viajar, ela quer comprar algo para o filho, que ela tenha condição de comprar, que o Senhor supra as necessidades. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Nós entregamos esse culto ao Senhor e mais uma vez te agradecemos. Que a cada dia o Senhor trabalhe em nós e edifique em nós a Tua casa. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e lhe dê a paz, hoje, amanhã e sempre. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém. Nosso culto está encerrado. Foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. E continue nos acompanhando aqui, tá bom? Devocional, oração, culto online, vai ser enriquecedor para a sua fé. Deus abençoe e até a próxima.